realmente eu estava rindo ali embaixo, quando o deputado Roberto Henriques falou da retirada dos véus e do Apocalipse. É uma figura interessante, né? Retirar os véus, retirar os guardanapos, né? Tem que retirar toda e qualquer forma de entulho que possa esconder qualquer tipo de corrupção. Mas o que me traz aqui hoje, eu venho falando muito sobre isso aqui, cobrando muito que isso acontecesse, na medida que está colocada aí na imprensa, eu acho, ou seja, que acontece, eu acho importante falar, que foi sobre a decisão da Controladoria Geral da União, da CGU, em colocar a Delta como uma empresa inidônea. Isso está em debate há mais de 2 meses. Existia uma cobrança, de que embaixo de tantos escândalos, embaixo de tantas denúncias, embaixo de tantas provas, em diferentes estados da União, da Delta, da participação da empresa Delta nesse amplo escândalo aí, nesse amplo mar de lama, nada mais comum de que a CGU declarasse a Delta como uma empresa inidônea. E, finalmente, eu acho que atropelada aí pelos fatos que estão colocados na CPI, isso aconteceu. Isso aconteceu, e hoje também li no jornal que o governador Sérgio Cabral, nos jornais de ontem e de hoje, colocava que o governo do estado iria seguir essa orientação. Que se o CGU disse que a Delta é uma empresa inidônea, precisou vir um ente federal, um ente de outro, enfim, de outro plano, para mostrar ao governador Sérgio Cabral de que a Delta era inidônea. Então, ele declara que não vai mais manter os contratos, que não vai mais celebrar contratos com a Delta conforme orientado. Só que no Diário Oficial de ontem, de antes de ontem, no dia 11/6, tem um termo aditivo ao contrato 003 de 2010, ou seja, um contrato que a Delta realizou com o governo do estado do Rio de Janeiro em 2010. E, a despeito dessa orientação da CGU ter saído nessa mesma data, é feito um termo aditivo de prorrogação do contrato da Delta. A verdade é que, mesmo se a CGU não tivesse declarado essa inidoneidade, já em abril, do dia 16 de abril desse ano, ou seja, há 2 meses atrás, o governo do Rio de Janeiro instaurou uma auditoria nos contratos da Delta. Foi o próprio governador Sérgio Cabral que foi à grande imprensa anunciar no dia 16 de abril de 2012, no meio aí do grande escândalo que se abateu sobre a sua própria figura, o seu governo e a relação promíscua com a Delta, anunciou que estaria promovendo uma auditoria. Pois bem, se existe uma auditoria do próprio governo do Rio de Janeiro contra a Delta, como pode, já que essa auditoria nem ao menos ainda chegou a termo, até hoje ninguém respondeu, aliás, ninguém não, o governador disse, o secretário também da Casa Civil, Regis Fittner, disse que ela está em andamento. Olha só que coisa legal, a resposta de um membro de um governo, no meio de toda essa confusão, desse mar de lama nacional, é perguntada a ele por uma auditoria que foi instalada no clamor ali da sociedade, há 2 meses atrás. Ele disse, está em andamento. A CPI está em andamento e eles também estão andando e andando para o povo. Tanto estão, junto com a auditoria, andando e andando para o povo, que agora no dia 11 fizeram um novo termo aditivo, um contrato da Delta de 2010. Ou seja, as coisas vão indo, as coisas vão acontecendo, e até agora de objetivos, resultados para essa grande... para esse grande mar de lama, não aconteceu. Aí fica uma pergunta aqui para a nossa casa, fica uma pergunta para nós, para os deputados aqui da casa.
O que nós vamos fazer? Porque é impressionante, o clima aqui é maravilhoso, o ar refrigerado está ligado, está todo mundo em clima de feriadão por causa da Rio+20, né? Está tudo tranquilo, as pessoas vêm aqui, falam de tudo, da paisagem, dos passarinhos, do futuro do planeta, está tudo uma beleza. Enquanto isso, morrem as pessoas nos hospitais, continuam morrendo as pessoas nos hospitais. Lá está o hospital IASERJ, com seus servidores entrincheirados, tentando evitar o fechamento do hospital. Ontem, antes de ontem, o governador Sérgio Cabral mandou exonerar o diretor do hospital, que disse que é médico e que não iria promover o sepultamento daquele hospital, que ele não estava ali para matar aquele hospital. A despeito do código de ética, do CREMERD ou de qualquer outra coisa, foi nomeado um novo diretor pelo governador Sérgio Cabral, que tem como objetivo enterrar aquela unidade de saúde. Os bombeiros, os policiais militares continuam por aí demitidos, passando fome com as suas famílias, aqueles que foram demitidos, porque infelizmente alguns estão nessa situação sim, né? A casa tem aqui um pedido, um projeto que foi assinado por 63 deputados dessa casa, pedindo a votação da anistia, e a votação da anistia até agora nada, não veio a plenário. Não existe emergência para isso. Não existe emergência para os hospitais que estão sendo fechados. Não existe emergência para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, que está em greve por conta do não cumprimento de acordo desta casa também e do governo do Estado em relação às suas reivindicações. Essa casa votou aqui um projeto e fez uma emenda destinando 10 milhões de reais para que fosse paga a dedicação exclusiva dos trabalhadores da UERJ. E esse dinheiro foi desviado do orçamento pelo governador Sérgio Cabral para outros fins, que devem ser aqueles de sempre. Mais publicidade para esconder, no mar etéreo de grandes publicidades, grandes fachadas, esconder a situação real que existe em algumas áreas do estado do Rio de Janeiro. Enquanto isso também, enquanto vai andando, vai acontecendo a auditoria da Delta, a gente vê também o governador do estado do Rio de Janeiro entrar com uma DIN lá em Brasília, pedindo a cassação dos triênios dos servidores do estado do Rio de Janeiro. Mas não tem problema, porque se os servidores do estado do Rio de Janeiro, ou os trabalhadores, servidores do IASERJ, ou os trabalhadores da UERJ, entrarem numa, de fazer alguma manifestação, de demonstrar sua insatisfação, não tem problema, chama a polícia. Chama a polícia, porque os policiais militares, os mesmos que também se mobilizaram, os mesmos que também foram à luta, tem um regimento interno na corporação que diz que se eles não agredirem as pessoas, jogarem as bombas, derem os tiros e não prenderem aquelas pessoas, quem vai preso são eles. Então está tudo sob controle. Está tudo sob controle aqui na República do Rio de Janeiro, porque o governador Sérgio Cabral está completamente blindado por um acordo que foi feito entre o PMDB, PT e o PSDB. Está blindado, como estão os outros dois que foram na CPI, mas também estão blindados. Esse aqui nem teve que ir até a CPI, porque está blindado. Ele está blindado, e ao mesmo tempo que ele está blindado, ele tem a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que ficamos nós aqui, vários de nós, não todos, mas vários de nós, fazendo cara de paisagem, trabalhando e votando os projetos que o governador precisa para manter em pé esse grande castelinho que ele montou aqui para ele, para esse grupo que está em torno desse governo. E qualquer coisa chama a polícia, não tem problema nenhum, está tudo sob controle. Aí eu estava, inclusive, lendo os jornais esses dias, Gilberto Palmares falou sobre isso aqui agora, dos 3,6 bilhões que o governo federal acabou de liberar para o Rio de Janeiro. São só 3,6 bilhões, é pouca coisa, pouquíssima coisa. Imagina o que daria para fazer de sério no estado do Rio de Janeiro com 3,6 bilhões. Mas, está dito, inclusive achei engraçado,
que no editorial do jornal O Globo de hoje, eles falam da importância desse dinheiro, né, para finalmente fazer deslanchar, né, deslanchar as obras. Eles falam da necessidade de criar uma nova lei de licitações. Uma nova lei de licitações. A que está aí não está dando mais conta. Nós precisamos de mais liberdade para poder promover mais obras, fazer os nossos acordos aí por mais obras. Então, uma nova lei de licitações. Junto com essa nova lei de licitações, né, chega o empréstimo. O governador e o prefeito do Rio de Janeiro deixaram atrasar as obras mesmo. Todo mundo, até as crianças, né, que você encontra na rua, sabia que o atraso das obras seria para que no final viesse mais dinheiro e esse dinheiro significasse mais termos aditivos para as empresas, né, para as grandes construtoras que estão todas aí nessa sociedade, junto com o governador, junto com o prefeito e junto com todo mundo. Bom, eu acho que é necessário ter um pouco mais de atenção. Se eu fosse governador do Rio de Janeiro, graças a Deus eu não sou, mas se eu fosse governador do Rio de Janeiro, eu teria um pouco mais de atenção, porque todo mundo está vendo que ele está muito mal. Os seus próprios correligionários no interior do estado estão pedindo que ele não participe das suas campanhas à prefeitura no interior do estado do Rio de Janeiro. O próprio Eduardo Paes, candidato, já se desvinculou do Somando Forças. O negócio dele agora é aparecer sozinho, né? Inclusive tinha deputado aqui dentro ontem reclamando disso. Olha, o Paes agora não quer nem saber, disse que vai tocar com o pessoal dele e vai tocar. E, engraçado, aqui ontem também se comentava que em uma semana o prefeito Eduardo Paes perdeu 10 pontos, né, na sua audiência, na sua pesquisa do Ibope para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu não sei, essa informação eu tive aqui dentro ontem, 10 pontos. Então, alguma coisa está acontecendo, ainda bem, porque mesmo com o parlamento calado, fazendo o que o governador quer, mesmo com parte do judiciário calado, fazendo o que o governador quer, mesmo com o governador Sérgio Cabral usando a polícia para poder se manter, né, afastado das críticas dos movimentos sociais e dos cidadãos que não aceitam a postura que ele está tendo, mesmo assim, por baixo, vindo de baixo, né, tem uma movimentação, né, que diz: chega, vamos dar a resposta, vamos dar o troco. Então eu espero, para concluir, que meu tempo terminou, que essa resposta realmente venha, que essa resposta realmente venha das ruas, que as pessoas não fiquem esperando cair do céu a punição a esse governo, que não está nem aí. Quando é perguntado cadê a auditoria, diz: ela está andando, né? Ela está andando e andando para o povo. Então eu espero também que o povo ande também para o governador Sérgio Cabral, para o seu PMDB e para todos os partidos da base aliada que bancam essa verdadeira loucura patrocinada por esse governo, né? Que no processo eleitoral próximo aqui dê uma resposta a eles de que eles não podem tudo, apesar de ter polícia, apesar de ter um parlamento submisso, apesar de ter uma justiça submissa, que eles não podem tudo e que o povo irá responder a isso que está acontecendo no nosso estado. Muito obrigada. Próximo.